Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma videoaula do seu curso BIM. Nós estamos na videoaula de número 60, tá, do seu curso, e hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre componentes ou elementos em 2D aqui dentro do Revit, tá? Bom, deixa eu colocar aqui, pessoal, na planta do pavimento térreo, pode ser na do térreo mesmo, tá? Vocês viram na aula passada, pessoal, que a gente pode trazer elementos em 3D para dentro do nosso projeto. Esses elementos 3D eles são possíveis de você editar, colocar custo, fazer levantamento de quantitativos e assim por diante, tá? Agora, de repente, você está constituindo um projeto, mas você não está precisando dessas informações. Você quer apenas a representação gráfica para você fazer uma apresentação ou para você fazer uma impressão apenas dos elementos em 2D. Então dá para você inserir esses objetos também aqui nas suas plantas, tá? Como exemplo, na aula de hoje eu vou fazer aqui na cozinha, tá? Para vocês inserirem elementos em 2D. Quando eu falo 2D, pessoal, eles só são visíveis na vista que você inserir, tá? Então dá para você fazer a planta e dá para você também fazer no corte. Não é muito comum, pessoal, colocar componentes em cortes. Mas se for o caso, também dá, eu mostro para vocês a técnica, tá? Então, provisoriamente, pessoal, eu vou dar aqui um EH em alguns elementos, ó, para a gente ocultar aqui, tá? É apenas para exemplificar, eu não vou salvar depois o arquivo não, tá? Apenas para mostrar para vocês aqui, ó. Esse corte pode deixar, a cota aqui são os elementos que estão um pouquinho mais na frente, que vai nos atrapalhar um pouco, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse elemento aqui, EH, esse outro aqui, EH, tá? Deixei bem limpinho aqui a nossa cozinha, tá? Então vamos lá supor que um dia eu quero decorar, eu preciso fazer aí um layout, né? Tudo bonitinho. Então eu posso inserir elementos como eu comentei em 2D. Então, um dos processos, pessoal, é a gente, obviamente, baixar elementos como blocos do AutoCAD, tá? Se você tem uma biblioteca de blocos de AutoCAD, só alegria. Não tem segredo, você vai vir aqui em importar CAD e vai inserir os componentes aqui como bloquinhos de AutoCAD. Mas se de repente você quer trazer um elemento muito mais complexo, de repente baixado, por exemplo, do 3D Warehouse, você pode usar também o SketchUp como fonte para gerar esses blocos em 2D. Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá para o SketchUp. Bom, meus amigos, estou aqui no SketchUp. Como eu comentei com vocês, a gente pode vir então em janela, 3D Warehouse, e vamos pesquisar aqui, então, relacionado à cozinha, tá? Vamos baixar uma cozinha inteira, ó. Cozinha, tá? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. Então, a gente tem vários tipos de cozinhas, né, ó, já embutidas, de vários tamanhos e formatos, né, ó. Tá? Eu tô sendo um pouco aí exigente, né? Eu poderia baixar componente por componente, mas eu vou pegar uma cozinha inteira, apenas para exemplificar lá para vocês, tá? Eu quero uma que seja toda quadradona assim, ó, porque o nosso projeto lá é quadrado, né? Então, ó, por exemplo, essa daqui eu clico e aí eu vou baixar, tá? Vamos colocar aqui, possivelmente é um arquivo um pouquinho mais pesado, deixa eu ver. Tá, deixa eu só orbitar aqui, não é tão grande nem tão pesado, né, ó. Tá bonitinha essa cozinha, né, ó. Tá legal. Bom, deixa eu só ver se essas paredes aqui talvez nos atrapalhem um pouco. Ó. Então, esse grupo da parede aqui, ó, eu vou deletar, porque eu quero só os móveis, tá? O piso aqui também para nós não tem importância, eu deleto. Tem um camaradinho aqui dentro, ó, vou selecionar, vou deletar, porque eu quero só o que está lá. E aqui também eu deleto, tá? Deixa eu ver se está em grupo. Tá sim, tá em grupo. Então, eu vou mover, vou trazer próximo da origem. Tá aqui, ó. Então, pessoal, ó, são elementos que, obviamente, a gente vai ver em planta, tá? A gente quase não vai ver muita coisa porque os móveis estarão olhando de cima. Para ver de cima, pessoal, nós vamos habilitar, então, essas casinhas aqui, ó. Com o botão direito do mouse, nós vamos vir em exibição. Vocês clicam aqui, ó, coloca exibição, aparecem as casinhas. Aí, nós vamos olhar aqui de cima, ó, olhando bem de cima. E nós vamos colocar aqui, ó, aliás, aqui, pessoal, ó, em câmera, tá? Nós vamos colocar, ó, projeção paralela, para a gente ver, ó, os elementos apenas olhando de cima, tá bom?
É importantíssimo, pessoal, que na hora que você for exportar o DWG, ele já esteja na vista que você quer, tá? Então, como a gente quer em planta, então a gente salva em planta. Entendido? Então, olha só, eu venho aqui arquivo, exportar, e agora, pessoal, eu venho aqui em gráfico 2D, tá bom? Então, eu clico gráfico 2D, vou salvar dentro da pasta de número 60. Pronto, já alterei aí, ó, pasta 60, e vamos colocar então cozinha em planta. Observem, pessoal, que ele é um arquivo 2D, mas ele já será salvo como um arquivo DWG. Eu tenho a possibilidade de salvar como PNG, como imagem também, ou seja, de repente eu quero levar lá para o Revit como um arquivo de imagem, você também consegue inserir, ou como um arquivo DWG, ambas opções. Você levando como imagem PNG, pode ser que você consiga já levar ele coloridinho dessa forma. Levando como DWG, ele será feito de linhas, será feito como um bloco de AutoCAD. Vamos ver as duas opções? Então vamos lá. Ó. Vou pegar aqui ó, DWG e vou exportar, tá? Ok, o bloquinho está feito. Vamos vir em arquivo novamente, exportar, gráfico 2D, só que agora eu vou colocar ó, cozinha em planta. Só que esse aqui eu vou colocar color, tá? Para a gente saber que é colorido e eu vou colocar em PNG, tá bom? E eu clico em exportar. Muito bem, vamos lá no Revit ver o comportamento? Olha só, estou aqui então já no Revit. Então, DWG, a gente vem aqui, ó, importar CAD. Tá aqui, ó, planta da cozinha, tá? Tá aqui, ó, DWG, autodetectar, manual centro, pavimento térreo. Agora só um detalhe, pessoal. Como ele é um elemento 2D, é importante você saber a altura do piso, porque pode ser que às vezes esse objeto fique abaixo do piso ou muito acima. Tá? O ideal é você colocar sempre na altura do piso. Eu acho que o nosso piso aqui deve estar na casa dos 18, né? Então, se der um probleminha, a gente altera lá na altura. Tá bom? A gente clica em abrir. Observe, então, ó, que eu tenho o elemento 2D salvo em bloco, obviamente, né? Trazido lá do SketchUp, ó, e aí eu consigo inserir no meu projeto. Obviamente, pessoal, que essa cozinha aqui ó, não vai dar para ser inserida, porque eu tenho portas, né, ó, nos 3 cantos da casa. Então, obviamente que eu deveria ter feito lá os elementos, né, todos separados. Mas observem que eu inseri e eles desapareceram, né? Por quê? Porque possivelmente a altura deles não está correta. Então, a gente vai dar um pulinho aqui no 3D. Deixa eu ver no 3D se eu consigo ver eles aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui de baixo. Olha aqui, ó. Tá? Então, o DWG eu seleciono, ele está no 0, ó, tá vendo? Então, eu coloco lá, ó, 0,18, que eu acho que é a altura. Vamos pôr 20, pode ser 20, né? Porque é um 2D, não tem problema não. Deixa eu colocar aqui, ó, 0,20 e dou um aplicar, tá? Quando eu volto lá para as plantas, ó, então o elemento 2D tá aí, ó, bonitão e inserido no nosso arquivo. Olha aí, pessoal. Que legal, né? Então, se eu vou lá no 3D Warehouse e pego fogão separado, geladeira separada, tudo bonitinho, fica legal de inserir aqui ó, no 2D, tá bom? Se eu colocar aqui um pouquinho em cores consistentes, observem que isso daqui é um 2D, ó, não é colorido, tá? Ó, ele é totalmente transparente. Diferentemente, se eu vir aqui, ó, deixa eu deletar, e agora nós vamos inserir como imagem, que é aquela imagem PNG, tá? Ó, eu venho aqui em imagem, color, tá? Ó, aqui tá aqui color, abrir. Deixa eu colocar ela aqui. Ele vai pensar aí um pouquinho. E aí eu vou ajustar, tá? Deixa eu só clicar aqui, pessoal, para mostrar para vocês uma característica. Ó, ele veio com esse fundo verde, pessoal, porque é o que tem lá no SketchUp, tá? Mas dá para tirar. Deixa eu alterar a altura aqui. Essa imagem tá dando 6. Nossa, tá com uma diferença muito grande, né? A altura, deixa eu dar uma olhadinha no 3D onde é que está essa imagem aqui, se ela está visível para nós ou não, né? É, aqui no 3D eu não consigo nem ver. Deixa eu clicar aqui, pessoal, plano de fundo, primeiro plano, isso. Ah, bom, primeiro plano. Tá, então, ó, observem que ela veio coloridinha, pessoal, mas ela veio com aquele fundo, ó, tá vendo? Então, o correto é a gente fazer assim, ó, deixa eu só voltar lá no SketchUp. Olha só, pessoal, voltei aqui no SketchUp, tá? Na hora que eu vir aqui ó, em arquivo, exportar como gráfico 2D, eu vou selecionar aqui ó, PNG, tá? Vou colocar Color 2,
tá? Apenas para a gente separar os arquivos. Tá como PNG, não tá? Mas eu tenho aqui o botão opções. Dentro de opções, pessoal, eu marco essa opção aqui, ó, fundo transparente. Ou seja, eu não levo este plano verde, tá bom? Aí eu dou um OK e clico em exportar, tá bom? A imagem foi exportada, voltamos lá para o Revit. Muito bem, aqui dentro do Revit, então eu vou pegar essa imagem aqui, vou deletar. E aí eu quero então trazer, tá? Vou vir aqui, ó, em imagens, a Color 2, abrir. Aí vocês vão observar, ó, que ela vem obviamente em escala diferente, tá? E vamos aplicar aqui, deixa eu selecionar ela e colocar ela em primeiro plano, tá bom? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, isso. Deixa eu só reduzir para caber certinho lá. Então vocês vão vendo agora, ó, que o elemento realmente vem coloridinho. Olha aí, pessoal, que legal, ó. Então fica mais compatível, de repente, com a planta humanizada que você for fazer, tudo bacana, ó. Então é uma imagem, tá? Um 2D PNG colorido. Olha aí que bacana. Se você alterar, por exemplo, para o sistema alto, colocar aqui ó, um pouquinho realista, ele aparece também, ó, coloridinho lá, ó. Tá bom? Se de repente você não quer aparecer as linhas, quer que as linhas desapareçam aqui, ó, tá? Porque ele veio com formatinho desenho, né? Com essas linhas ou esses contorno preto. Tem como tirar? Tem também, pessoal. Vamos ver lá no SketchUp de novo. Bom, estou aqui no SketchUp novamente. Deixa eu colocar olhando de cima. Tá, então eu quero tirar estas linhas. Vamos fazer assim, pessoal. Vou baixar outro componente apenas para exemplificar, tá? Senão a gente acaba enjoando de ver essa cozinha, né? Então vamos lá, 3D Warehouse. Vamos baixar aqui, por exemplo, um fogão. Tá, o elemento separado. Fogão. Ó, tem vários modelos bonitões aqui. Pode até colocar a marca se quiser. Ó. Vamos colocar Brastemp. Ó, fogão Brastemp. Deixa eu colocar aqui, ó, Brastemp. Isso, olha aí, ó, tem vários modelos, já alguns mais modernos, tá? Então dá pra gente brincar com a nossa imaginação aí, utilizando já esses modelos, tá? Deixa eu pegar qualquer um aqui. Vou pegar esse aqui mesmo, tá? Vou baixar ele, ó, tá bonitão lá. Baixar, sim. Trago pra cá, já tô numa vista aí paralela e olhando então ele de cima, né, ó. É um fogão aí bem bonitão, olha lá, tá? Coloco olhando ele de cima. Bom, mas eu não quero esses contornos aqui, ó. Tá vendo que o SketchUp ele gera essa linha de contorno. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente vem aqui, ó, em visualizar, estilo da aresta, ó. Tá vendo? A gente tem a possibilidade de tirar, ó, os perfis. Você tira o contorno, visualizar a aresta e tira as bordas também. Então você não tem aqueles elementos, tá bom? Aí, ó, por exemplo, você vem aqui então arquivo, exportar, gráfico 2D. Vamos colocar o nome fogão. PNG, opções, habilita fundo transparente, OK e exportar. Tá bom? O arquivo foi exportado, vamos lá no Revit para ver. Muito bem, ó, aqui no Revit eu mudei para o estilo realista, ó, realista. E aí vem aqui, ó, imagem, pegamos o fogão, abrir, inserimos aqui, ó, bonitão. A gente tem que dar um ajuste nele, né, porque ele vem como plano de fundo, a gente coloca em primeiro plano. E ajusta aqui, ó. Deixa eu só habilitar um pouquinho, pessoal, as margens aqui, ó, porque ela está nos atrapalhando um pouco, né? Tá? Deixa eu clicar aqui e eu vou ajustar para a gente ver o fogão. Olha ele lá. Tá? A imagem ela vem distorcida, pessoal, mas aí no caso você vai ajustar o tamanho compatível com o seu projeto, tá? Você consegue ajustar em escala, conforme eu comentei com vocês lá naquela aula que eu falei sobre a importação do gráfico, né, para a folha. Então você consegue ajustar a escala. De repente você sabe o tamanho exato desse fogão, você vem no comando escala e coloca o tamanho que você quer. Por exemplo, supomos que ele tenha 90 aqui de largura. Então seleciono, clico aqui, vou dizer que daqui até aqui, ó, ele tem 0,9, Enter, ele já fica ajustado, tá? Se você quiser, pode rotacionar ele, ó, bonitão também, ó, o fogão. Feito aí e sem o contorno, né? Observem, acabei clicando aqui, mas eu já vou só movimentar ele, ó. Tá? Deixa eu só clicar nele aqui de novo, que eu acho que eu tirei a marcação dele, ó. Isso. Vou colocar ele aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá? Obviamente que aqui perto da janela fica a pia, mas é apenas, né, para vocês verem, ó, que eu não trouxe então os contornos, caso eu queira uma planta humanizada realmente realista, tá?
colocar aqui, ó, cores consistentes, ó. Então, eu consigo fazer essa brincadeira aí entre os elementos em 2D. Bom, agora se eu quiser, por exemplo, ver os objetos, pessoal, também em corte, como é que eu faço? Bom, é dessa forma, ó. Deixa eu fazer assim. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou deletar apenas a cozinha aqui, ó. O fogão eu vou deixar, tá? Então, vejam só. Eu tenho aqui, né, eu acabei até tirando o corte. Eu não vou salvar esse arquivo, tá, pessoal? Apenas aí para exemplificar para vocês. Mas suponhamos, ó, que eu estou vendo esse fogão em planta, tá aqui bonitão, mas eu quero ver ele em corte. Então, a gente vem aqui em vista, corte, vou colocar um corte provisório aqui, tá? Para a gente ver a cozinha. Deixa eu clicar nele, opa, aqui e inverter, tá? Obviamente que se eu der um clique aqui, ó, eu vou ver o meu objeto ele em corte, só que eu não vou ver lá o fogão, tá vendo, ó? A pia aqui, ó, a janela tá aqui, o fogão não tá aqui. Se você quiser, como eu comentei, pessoal, não é obrigatório fazer elementos 2D em cortes, tá? Mas se você precisar, a técnica é assim, ó. A gente vai lá no SketchUp, ó, tô aqui no SketchUp, e agora, pessoal, eu coloco o fogão vendo ele de frente. Olha aí, de frente, coloco aqui, ó, câmera paralela, tá bom? E aí eu venho também no mesmo processo, ó, exportar gráfico 2D. Vou colocar o nome dele fogão, vamos colocar assim, ó, em vista frontal, tá bom? As mesmas configurações, mantém fundo transparente, ok, exportar. Então a gente volta lá no Revit, olha só, e estando aqui no Revit, mesmo processo, né? Inserir, importar imagem, fogão, vista frontal, abrir, a gente consegue ver o fogão de frente, tá? Deixa eu habilitar aqui a faixa, tá? Para a gente conseguir ver um pouco mais da imagem. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal, porque eu quero pegar a imagem, tá? Ó, a imagem tá bem grande aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa eu passar o mouse aqui para ver onde é que tá a imagem, né? Ó, ela tá aqui. Coloque então em primeiro plano. O fogãozão tá lá, ó, bonitão. A gente ajusta ele, tá? Ele veio com o fundo, não era para ter vindo, né? Ó, esse veio com o fundo. Ah, pessoal, já entendi por que ele veio com o fundo. Na verdade, ele veio com o fundo azul do céu, tá? A parte da terra, ó, ele não trouxe lá, ó, tá vendo, ó? Mas o céu ele trouxe, tá? Então a gente tem que fazer esse ajuste lá também. Aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Ó, voltei aqui pro SketchUp. Deixa eu só colocar ele aqui, pessoal, novamente com as linhas. Foi apenas para mostrar para vocês, né? Que a gente até consegue visualizar melhor aí no vídeo, tá? Então tá aí o nosso fogão, ele em vista. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho, porque ele tá muito pro alto, tá? Tá, para mim tirar esse céu, pessoal, eu tenho que vir aqui, janela, bandejas e habilitar a bandeja aqui, ó, de estilos. Quando eu venho aqui, ó, bandeja, eu tenho aqui, ó, então, estilos. Dentro de estilo, eu tenho vários estilos para me ver esse objeto, tá? Então, ó, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu tenho estilos padrões, mas eu vou vir em editar. Quando eu clico em editar, eu tenho esses 5 camaradinhas que são as arestas, as faces, e eu tenho esse aqui, ó, que é a configuração do fundo. Quando eu clico, eu tenho o céu, ó, observem que o céu é azul. Então eu tiro o céu, aí eu não terei céu nenhum nesse estilo, tá? Fecho aqui, aí a gente faz o mesmo processo. Arquivo, exportar, gráfico 2D, fogão, vamos colocar assim, ó, sem fundo, tá? Pra gente distinguir. Exportar, ó, não tá lá com fundo, ok, exportar, tá bom? Então lá no Revit de novo, voltei aqui, ó, vou pegar esta imagem, vou deletar, imagem, fogão sem fundo, né? Ok, abrir e trazer para cá. Ó. Pode deixar ela aqui um pouquinho mais afastada. Olha lá que o fogão agora está totalmente transparente, né? Ó, atrás dele está transparente e ele está realmente em vista, tá bom? E aí você vai, obviamente, com todo o carinho do mundo, colocar aqui, ó, em primeiro plano e vai ajustar o tamanho que você desejar, tá? Como eu comentei, não é muito comum de se fazer isso em vista, mas se um dia você precisar, você também tem essa técnica de trazer imagens, ó, PNG exportadas lá do SketchUp.
Se você tiver, por exemplo, blocos de AutoCAD que tenha as vistas, o processo é o mesmo. Você vai salvar o bloco, trazer ele para cá em vista, bonitão, né? Ele já é um arquivo DWG e traz para cá. Sempre ressaltando que se ele vir como bloco, ele não vem assim, ó, coloridão assim, ó, tá? Ó, olha lá que bonito, pessoal, tá? Então vocês viram aí a técnica. Se vocês quiserem, ó, para tipo de plantas, ó, você pode decorar a sua casa. Lembrando, pessoal, que esses elementos, como eu sempre falo, são objetos 2D, tá? Se você quiser um levantamento de materiais, de quantitativo de objetos, essa situação aqui já não se aplica ao nosso projeto, tá bom? Pessoal, eu vou finalizando a aula por aqui. Eu não vou salvar esse arquivo. Fique a ideia para vocês. Agora depende de vocês, depende da sua criatividade e do seu capricho aí nos seus projetos, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, aquele grande abraço de sempre e tchau, tchau, pessoal!